esse vídeo aqui é sobre aprender a abrir mão, aprender a perder, né? Para poder ganhar mais na frente. Tô nesse vídeo aqui hoje de boné porque tô com o cabelo todo desorganizado, com a barba para fazer também, tá muito grande, mas eu quero gravar esse vídeo, quero trazer esse vídeo aqui. Hoje eu ia falar sobre outra coisa, né? Eu ia trazer um vídeo mais sobre ensinamento prático na jardinagem, mas felizmente eu tive que resolver outras situações que me tirou desse norte, né? Desse plano que eu tinha. Mas vamos lá, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é saber abrir mão, saber a hora de perder para poder ganhar. Vou contar aqui uma história para você que tá aí do outro lado. Não é história não, é real, é um caso na verdade. Há alguns dias, bote aí uma semana mais ou menos, eu fiz uma visita a um local, a uma cliente onde ela quer, na verdade, fazer uma reforma no jardim, na casa dela. Ela tem muita cacariazinha em casa, sabe, muito vasinho, muita plantinha solta. Então eu fui fazer essa visita para ver o que ela gostaria de fazer. Tinha muito indícios nessa visita que já poderia me economizar bastante tempo, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse me atentado. E eu vou falando aqui para você sobre o que são esses sinais. Mas primeiro deixa eu ultrapassar esse carro aqui, que ele tá olhando o celular. Aí complica, né, meu amigo? Olhando o celular e complica. Deixa eu ir embora. Sim, vamos lá. Precisei fazer um corte no vídeo porque tinha um acidente ali atrás. Terrível. Terrível não, né? Mas um acidente, o pessoal tava machucado, enfim. Mas vamos voltar para o tema do vídeo aqui. Então, eu fiz a visita na casa dessa cliente, que ela deseja fazer uma reforma na casa dela, né? Organizar umas plantas que tem lá, fazer alguns canteiros. E eu não me atentei a algumas informações que ela me dava, né? Então eu estava focado ali. E olhe que essa foi uma visita aí de mais ou menos uma hora e um pouquinho de conversa para entender o que queria, né? Porque eu gosto de gastar esse tempo na visita para sair com algo já bem amarradinho do que ela quer fazer em qualquer coisa, seja manutenção ou montagem de jardim. Eu gosto de sair já com uma informação já pronta ou pré-pronta ali, com poucos detalhes para finalizar, que eu chego em casa, resolvo e mando um orçamento, certo? Aí o que é que acontece? Eu fui conversando com ela, com essa cliente, e fui perguntando o que ela queria fazer. E ela fala, não, eu quero fazer isso aqui, isso ali. Aí eu dei algumas sugestões, que em alguns lugares o ideal é que fosse feito em vasos. Aí já veio as primeiras informações dela, que ela me deu e eu não prestei atenção. Ah, mas esses vasos devem ser muito caros, né? E eu respondi educadamente, como eu responderia qualquer pessoa. Depende do vaso, depende do material do vaso, do tamanho. Mas aqui vai numa média mais ou menos isso, tal. Aí lá, nossa, é muito caro. Mas a gente pode ver na internet, né? Eu parei assim, tá, tudo bem, não tem problema não de ver na internet. Pegando um preço que seja mais interessante pra senhora, não vejo problema não. A gente faz o serviço do mesmo jeito. Beleza, tá. Voltei pra casa, comecei a organizar as propostas pra ela e comecei a enviar algumas ideias que eu tinha. Eu acredito que aqui fica bom desse jeito, que fica interessante desse jeito. E ela, tudo que eu mandava, ela perguntava preço. Aí eu sempre falo uma média de preço. Eu não vou falar um preço exato, porque pode mudar de canto para canto. Às vezes eu passo um preço e eu já não encontro mais uma planta, ou insumo, ou vaso nesse preço. Então eu coloco pela média. E ela, nossa, como isso é caro. Nossa, como isso outro é caro. Só que teve outros detalhes que eu não parei para prestar atenção. O muro dela, como é que eu posso dizer? Aqui a gente chama na nossa região aqui que ele tava estambocando. O que isso quer dizer? Que ele tava estourando, tava craquelando a pintura. Sabe aqueles lugares que é passado uma massa e a massa começa a estourar? Pronto, o quintal dela tava dessa forma. Aí eu perguntei pra ela, mas antes a senhora vai querer pintar essa área aqui, vai querer fazer esses acabamentos, a gente colocar as plantas? Ela, não, que
eu tô querendo dar uma economizada, aí planta fecha logo tudo, né? E eu lembro dela ter falado isso, de planta fecha logo tudo, e eu falei pra ela, disse, ó, planta fecha, dá pra fazer umas trepadeiras, que era pra ir na parede, né? Na parede do muro dela. Eu disse, fecha, mas não é rápido, demora um tempo, então ele vai ficar exposto. Ela, não tem problema não, com o tempo fecha, eu disse, tá, tudo bem. E eu em casa, mandando as propostas pra ela e tudo, ela muito caro, e tem como cortar isso não, sendo que eu já tava passando nos valores assim, bem assim, que eu acredito que eu consigo encontrar isso, não era de certeza, né? Mas eu acredito que eu consigo encontrar. E beleza, e tudo ela colocando terra, e eu disse, não tô acreditando. Aí quando eu passei um valor fechado, eu disse, meu serviço aqui, com isso é tanto, tal. Ela já começou assim, eu posso comprar essas coisas na internet e lhe pagar só o serviço? Aí eu, pode sim. Aí, quanto é que fica seu serviço? Aí eu mandei um valor bem parecido com o que tava, né? Aí ela, nossa, mas eu vou comprar as coisas, eu vou dar as coisas, por que sua mão de obra é tão cara? Tá vendo? Aí eu fico parando para prestar atenção. Será que fui eu que não passei as informações necessárias para mostrar o meu valor de serviço, ou realmente ela é aquela cliente assim, ó, de mão fechada? E eu gastei um tempo tremendo pensando nisso e insistindo nessa mesma tecla, nessa mesma cliente, para entregar algo bacana, entregar algo bonito, tentar fazer algo que fosse acessível para ela, sendo que ela nem estava pensando em mim como um profissional. Talvez eu não passei tanto valor para ela, né? Passar valor não é passar preço, pessoal. Não é passar preço. Passar valor é quando você mostra que é capacitado, quando você mostra que entende o que está fazendo, quando você mostra que seu trabalho tem valor. Seu trabalho tem valor. E muitas vezes não é o da maioria, né? Não sei se ela consultou outras pessoas para fazer outras pessoas, mas enfim. Esse tempo que eu passei insistindo nessa cliente e perdendo esse tempo, investindo esse tempo. Outra situação que eu tava aqui para resolver para mim surgiu hoje, que eu gastei menos tempo, bem menos tempo que eu gastei com essa mulher, e já resolveu algumas coisas para mim. Veja, isso é um ponto positivo meu, que inclusive eu tô indo agora finalizar isso que surgiu aí para mim, que é pessoal meu, que é de crescimento pessoal meu, e que eu poderia ter feito isso bem antes, o que eu tô indo fazendo agora. Eu não posso falar porque questão pessoal, né? Mas enfim, nesse meio tempo, outra cliente que eu tinha passado orçamento há um tempo bem melhor que esse, dessa mulher, bem melhor, entrou em contato e mandou pra mim, Marcos, olha, eu fiz esse orçamento aqui, nesse outro lugar, só a questão de aquisição de plantas, nada de mão de obra. A minha mão de obra, eu coloquei uma mão de obra satisfatória, mas ela não mexeu em nada, em zero. Eu só fui dar uma olhada nessas plantas e encontrei esse valor aqui, Marcos. Você acha que consegue algo melhor ou parecido com isso? E eu consigo, porque eu tenho margem para isso. Aí eu só tô indo finalizar isso que eu tenho para finalizar aqui e já dar um retorno para ela, que já vai ser feito de imediato. Então veja, o tempo que eu tava insistindo naquela tecla, né, de atender essa cliente, foi 1 hora e pouco lá de atendimento na casa dela. Foi alguns dias eu pensando e mandando para ela, essa ideia, isso aqui, isso outro. Detalhe, eu cobro por projeto, para fazer projeto, para desenhar a ideia, eu cobro por isso. Dessa cliente eu tava meio que abolindo, eu não cobrei projeto, não cobrei montagem de ideia, nem das ideias. O que eu ia cobrar era a execução apenas, né? E o material. E ela nessa amarrada toda. Então o vídeo de hoje, eu já vou encerrando por aqui, que eu já conversei demais. Eu sei que vocês não gostam que eu fale dessa forma, né? Que eu converse muito e mostre mais. O vídeo de hoje eu vou começar a encerrar ele por aqui, mas espero que fique um ensinamento aí pra vocês. Saibam abrir mão de uma coisa quando você tá insistindo ali nela e ela não tá fechando, não tá indo pra frente. Vou encostar aqui o carro para poder
finalizar esse vídeo aqui conversando com vocês. Saiba abrir mão das coisas quando você está insistindo e tem esses sinais claros aí de que a coisa não vai para frente. Às vezes a gente precisa largar alguns pesos para conseguir carregar o que a gente realmente precisa, o que a gente realmente quer, e às vezes coisas até maiores do que a gente está carregando. Aprenda a abrir mão desses clientes que não lhe valorizam. Aprenda a abrir mão de insistir ali numa coisa e não dar certo. Tem outro amigo que recentemente ele abriu mão da jardinagem. Que ele disse: Marcos, olha, não estava dando certo para mim, que eu estava sempre me esforçando, juntava muita coisa para tentar fazer um serviço e o serviço não dava certo, o serviço não andava. E para mim, jardinagem aqui não estava funcionando. A partir do momento que ele viu que a coisa não estava dando certo para ele, ele estava insistindo. Ele tinha um faturamento legal, mas o custo dele era muito alto para executar as coisas e realmente não estava batendo. Hoje ele está em outra situação que para ele está ótimo, mas a jardinagem não foi interessante para ele. Então ele fez o quê? Abriu mão, não esperou o tempo correr para abrir mão, para não dar certo. Da mesma forma é você, eu sempre falo, a jardinagem abre muitas portas e abre umas portas que você tem que saber agarrar essas oportunidades. Tem que saber se destacar, tem que saber reinvestir. Não pode crescer o olho, nem também se desorganizar. Porque se você se desorganiza também, pode entrar R$1 milhão na sua conta. Se você não sabe se organizar, você vai perder 2 milhões. Então, o vídeo de hoje é esse, é mais esse ensinamento, que eu queria desabafar realmente sobre isso, sobre não insistir em algo que a gente tá vendo que não tá dando certo, não tá rolando, ou tá muito amarrado, e focar em outras coisas, tentar ver outras coisas pessoais suas, né? Dentro da jardinagem é do mesmo jeito. Vi um cliente que tá amarrado demais, colocando muita terra, meio que amarrando ali, vai para outro. É 10 clientes em uma esquina. Que na jardinagem é um pouquinho diferente, né? Que é uma oportunidade em cada esquina, né? Aqui é 10. Então aprenda a observar essas coisas, igual eu demorei para perceber sobre essa cliente, né? Mas foi descuido meu, desleixo não, né? Foi descuido meu de não ter prestado atenção nisso. Espero que esse vídeo aqui tenha lhe acrescentado alguma coisa, alguma informação, e que ele seja útil para você, seja na jardinagem ou fora dela, ou na sua vida. Mas eu precisava falar isso, que eu sei que às vezes a gente tá precisando escutar umas coisas que a gente nem sabe que tá precisando, né? Então se você tá... Esse vídeo aqui vai chegar para você quando você estiver precisando. E você só vai assistir aqui até o final se ele fizer sentido para você, né? Então agradeço por ter assistido até aqui. Estamos na corrida aí para chegar aos 500 inscritos ainda esse mês. Não sei se vai dar não, viu? Não sei se vai dar não. Eu sou muito confiante, mas não sei se vai dar certo não. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Diz se isso aqui trouxe algum ensinamento para você, se abriu alguma luz assim na sua cabeça. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, porque aí mostra para mais pessoas. Uma curtida sua mostra para 10 pessoas. Então vamos tentar fazer esse vídeo chegar a mais pessoas para fortalecer tanto a jardinagem como também as outras áreas de empreendedorismo. Estou aprendendo essa palavra, viu? Então, obrigado por ter assistido até aqui. E vejo no próximo vídeo. Até lá, fui!